Módulo 3. Cadeia produtiva. Para começar, clique em cada um dos personagens. Pessoal, ficou claro para vocês quais são as etapas do processo de manejo? Sim, tudo o que aprendemos foi muito importante. Agora os procedimentos que devemos adotar estão mais claros. Com certeza. Apesar de termos vivência nesse tipo de trabalho, agora iremos saber trabalhar da melhor forma. Então vamos partir para a cadeia produtiva? Conto os produtos do beneficiamento. Beneficiamento da produção. O beneficiamento da castanha do Brasil é extremamente diverso, dependendo principalmente do produto final que se deseja obter deste processo. É comum as famílias realizarem o beneficiamento simples, quando desejam realizar a comercialização em pequena escala e agregar valor ao produto. Um exemplo disso é a venda de castanha sem casca e preparação de doces com castanha para mercados locais e informais. Os produtos do beneficiamento também são diversos, como, por exemplo, castanha sem casca, castanha desidratada e salgada, fatiada, farinhas, doces de castanha, bolo, bolachas, barra de cereais e óleo de castanha. Por ser comercializada dentro e fora do país, há duas principais formas de comercialização: a castanha com casca, seca e polida, castanha dry, a castanha sem casca, que é a amêndoa. Independentemente do produto final a ser gerado, ao chegar à unidade beneficiadora, a usina, a castanha passará por 3 etapas: recepção, limpeza e seleção. É o que veremos a seguir. Como prometido, vamos conhecer as 3 etapas pelas quais passam as castanhas. Clique em cada etapa para conhecê-las. Recepção. Quando chega ao armazém da usina de beneficiamento, a castanha do Brasil é pesada e coletada uma amostragem para o corte, análise visual quantitativa da qualidade da castanha recebida. As castanhas, ao serem entregues, devem estar limpas, secas, saudáveis e isentas de impurezas. Os lotes recebidos que tenham mais de 10% de castanhas defeituosas devem ser descartados e, após recebidos, os lotes deverão ser identificados com informações sobre o fornecedor, local de produção, safra, condições de transporte e quantidade. Limpeza. Esta etapa tem o objetivo de remover o excesso de matéria orgânica e terra que ainda esteja aderido ao produto, como também de pedaços do ouriço e umbigos de castanha e que não tenham sido removidos nas limpezas realizadas em campo. Seleção. A seleção das castanhas e amêndoas pode ser feita manualmente ou em máquinas classificatórias que vibram, visando eliminar as deterioradas ou danificadas fisicamente. Após essa seleção, as castanhas serão preparadas para serem vendidas com ou sem casca, seguindo etapas de beneficiamento diferenciadas conforme o caso. Antes de serem armazenadas, as castanhas devem passar por um processo de pré-secagem, etapa que ocorre após a quebra e a primeira seleção das castanhas. A pré-secagem é fundamental tanto para as regiões em que não é feita a lavagem das sementes, Acre, como para as regiões em que a lavagem é feita, Amazonas, Pará e Amapá.
Nas regiões em que as castanhas são lavadas, deve-se utilizar água corrente ou tanques com água limpa. A pré-secagem deve ser realizada após o primeiro transporte e antes de as castanhas entrarem no primeiro armazenamento, em estrutura adequada, que evite o contato com o solo. Essa estrutura deve permitir a ventilação do produto, presença de frestas, meia parede de tela, altura mínima de 80 centímetros do solo e, de preferência, piso de tela, e acesso restrito, escada removível, local para fechamento com cadeados. Deve-se ainda espalhar as castanhas em superfície limpa, na estrutura descrita anteriormente, dispostas em camadas de 20 centímetros e revolvidas a cada 2 dias durante a pré-secagem. É recomendável, durante essa atividade, realizar nova seleção das castanhas, retirando as castanhas murchas e podres e os umbigos. Em algumas áreas, as castanhas são lavadas em rios ou cursos de água. É um momento adequado para identificar castanhas estragadas ou murchas. São as que boiam na água. Recomenda-se que as castanhas não sejam ensacadas antes da pré-secagem. Nos locais onde a prática da lavagem das castanhas é realizada, o processo de pré-secagem deve ser imediato e mais intenso, com revolvimento diário das castanhas. A pré-secagem das castanhas deve ser feita corretamente para evitar contaminação e proliferação de fungos que produzem substâncias tóxicas, micotoxinas. As castanhas secas e pré-beneficiadas devem ser armazenadas em lugar arejado e longe do contato com o solo, se possível em paiol ou armazém, a granel, ensacando-as em data próxima ao embarque, preferencialmente em sacos novos. É recomendável que o armazém deve ser construído a 80 centímetros do solo, em estrutura que permita boa aeração interna, com meia parede de tela, escada removível e cones invertidos nas bases para evitar a entrada de roedores, como vimos no módulo 2. Haja um pré-armazenamento em condições similares, em áreas de difícil acesso ou distantes da comunidade, que funcionem como um entreposto. Os sacos, na etapa de armazenamento, quando próximo ao transporte até a usina de beneficiamento, estejam com identificação da origem e em pilhas de, no máximo, 5 sacos, com espaçamento de, no mínimo, 15 centímetros, para favorecer a ventilação entre as pilhas. Quanto à padronização, classificação e comercialização de seus produtos para consumo humano, o produtor extrativista também deve consultar a Portaria MAPA, número 846, de 8 de novembro de 1976, e a Instrução Normativa no 13, de 27 de maio de 2004, que tratam, respectivamente, das especificações para classificação, padronização e comercialização interna da castanha do Brasil, assim como do monitoramento e controle da inocuidade e qualidade na sua cadeia produtiva. Castanha com casca. As castanhas que serão comercializadas com casca passarão pelas etapas de desidratação, classificação, polimento e empacotamento.
Clique em cada etapa para conhecê-las. Desidratação. Para reduzir a umidade das castanhas, elas devem ser colocadas em secadores rotativos ou em estufas por 24 horas, a uma temperatura de 60 graus, até que seu nível de umidade fique entre 11% e 15%. Classificação. As castanhas com casca devem ser classificadas por tamanho. Isso pode ser feito manualmente ou por meio de classificadores mecanizados, com peneiras que separam as castanhas por classe de tamanho. Conforme as especificações para padronização, comercialização e classificação definidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a castanha em casca desidratada é classificada por tamanho em 6 classes, as quais são apresentadas a seguir: pequena, small, mais que 68 castanhas por 453 gramas, média, medium, 57 a 68 castanhas por 453 gramas, extra média, extra medium, 56 a 62 castanhas por 453 gramas. Polimento. São removidas as arestas, quinas e cristas das castanhas que ocorrem no próprio secador rotativo, pela ação do atrito das castanhas entre si e com as palhetas e paredes do secador. Empacotamento. As castanhas com casca são embaladas em sacos de polipropileno, com capacidade para 60 quilos. Castanha sem casca. O processo de beneficiamento das castanhas comercializadas na forma de amêndoa é composto, no mínimo, pelas etapas de autoclavagem, descascamento, secagem, seleção, classificação e empacotamento. Clique sobre as etapas para conhecê-las. Máquina de autoclave. As castanhas são submetidas ao vapor d'água sob pressão, de modo que a amêndoa se descole da casca, facilitando o descascamento sem lhes causar danos. Esta etapa permite ter um melhor aproveitamento do lote de castanhas, uma vez que a autoclavagem diminui a quebra ou danos nas amêndoas na etapa seguinte. Descascamento. É feito manualmente, onde o descascador é de estrutura simplificada e de fácil manuseio. As castanhas são descascadas uma a uma com o auxílio de uma alavanca. Secagem. Depois de descascadas, as amêndoas seguem para uma estufa, onde terão sua umidade reduzida a 4%, a uma temperatura de 60 a 70 graus Celsius. Seleção. Consiste na separação das castanhas quebradas durante as etapas anteriores. As amêndoas quebradas são conduzidas até um triturador, sendo transformadas em farinha de castanha ou até prensas para a fabricação de óleo. As amêndoas inteiras serão classificadas e embaladas. Classificação. As castanhas descascadas devem ser classificadas por tamanho. Isso deve ser feito manualmente ou por meio de classificadores mecanizados com peneiras que separam as castanhas por classe de tamanho. No caso de classificação manual, deverão ser adotados procedimentos de higiene pessoal e de superfícies conforme recomendações de boas práticas de fabricação, uma vez que esta atividade pode introduzir perigos biológicos, químicos e físicos ao produto. Conforme as especificações para padronização, comercialização e classificação
definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a castanha descascada, a amêndoa com ou sem película, é classificada por tamanho em 8 classes, as quais são apresentadas a seguir. Miudinha, tiny, acima de 180 amêndoas por 453 gramas. Miúda, midget, 160 a 180 amêndoas por 453 gramas. Pequena, small, 140 a 159 amêndoas por 453 gramas. Média, medium, 110 a 139 amêndoas por 453 gramas. Extra média, extra medium, 102 a 114 amêndoas por 453 gramas. Grande, large, menos de 102 amêndoas por 453 gramas. Ferida, tippet, amêndoas lascadas e ou mutiladas por escoriações provocadas por agente físico, mantendo mais de 50% do tamanho. Quebrada, broken, amêndoas fragmentadas, partidas e ou quebradas, com menos de 50% do tamanho. Empacotamento. As amêndoas podem ser empacotadas em embalagens de alumínio ou em outros tipos de embalagem, mas sempre fechadas a vácuo para maior conservação, de forma a retardar o processo de oxidação. As embalagens podem ter tamanhos e modelos variados, conforme as exigências do mercado. Em geral, são utilizados sacos aluminizados com capacidade de 20 kg, podendo ou não serem acondicionados em caixas de papel corrugado. Após essas etapas descritas anteriormente, a castanha beneficiada segue para a distribuição e comercialização.